Louvamos nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos juntos novamente para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que oram pelo trabalho que nós aqui fazemos. E também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando, e queremos aqui mandar um alô especial para o Sidival Ferreira de Guaxupé, Minas Gerais. Está aniversariando hoje. Parabéns, Sidival, que Deus o abençoe e lhe dê muitos anos de vida. Laélia Viana pedindo oração pela guarda do filho, que tu abençoes a Laélia e dê vitórias, Pai, nessa situação. Antônio Albuquerque é de Iracemápolis, em São Paulo. Daniel Júnior é de Belo Horizonte. Também Guiomar é de São Bernardo do Campo, em São Paulo, pedindo orações por lutas e problemas que ela tem enfrentado. Terezinha Passos é de São Paulo. E Maria Márcia é de Feira de Santana, na Bahia, pedindo oração por ela e pela família. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão mais uma vez por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito por nós. Pedimos que abençoes cada um que estuda conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, nas lutas, tribulações, todos os pedidos que nos são enviados pedindo que oremos em seu favor. Que tu abençoes a Maria Márcia e a família, também a Terezinha Passos, a Guiomar, lá de São Bernardo do Campo. Abençoe também a Laélia Viana, pedindo pela guarda do filho. Que tu abençoes, Pai, e abençoes também o Sidival Ferreira, que está aniversariando hoje, e todos os demais aniversariantes, Pai. Nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a entender a Tua Palavra que iremos estudar agora, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para continuarmos o estudo desta semana. Estamos no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, e ontem nós falamos aqui a respeito do pedido de Tiago e João. Eles queriam se assentar, um à direita, outra à esquerda de Jesus, e Jesus perguntou se eles estavam dispostos a beber o cálice que Jesus iria beber. E eles disseram que sim. Eles não sabiam que Jesus estava caminhando para a cruz, iria morrer naqueles dias. E eles pensando que Jesus ia ter um reino terrestre, ia ser o libertador político do povo de Israel. Mas Jesus, irmãos, não veio para libertar politicamente o povo neste mundo, muito menos o povo de Israel. Jesus veio para nos libertar do pecado. Muitas das vezes nós oramos pedindo para que nos dê libertação, livramentos de enfermidades, curas, mas o mais importante que nós precisamos pedir a Deus é a salvação, sermos libertos do pecado e caminharmos com Jesus. É claro que sermos libertos do pecado não quer dizer que nós não vamos mais pecar, nós vamos ainda pecar, nós somos pecadores, mas sempre temos que recorrer a Jesus, clamar a Ele, pedir perdão. E assim como Jesus passou por um batismo de sangue, como nós lemos ontem em Marcos 10, os discípulos, a maioria também passaram por um batismo de sangue, que foi a morte, uns decapitados, outros mortos à espada, outros pendurados na cruz de cabeça para baixo, e também apanharam muito como Jesus apanhou e sangraram bastante. Esse foi o batismo de sangue. E muitos mártires cristãos depois dos discípulos também morreram e foram perseguidos, foram crucificados ainda lá em Roma. Também outros foram lançados na arena, devorados por animais. Batismo de sangue, mas esses têm um lugar garantido no reino de Deus. Então, irmãos, às vezes nós pedimos para que Deus nos dê livramento, que nós não soframos nada, né? Que tudo esteja bem, mas nós temos que estar preparados, porque Jesus disse que se perseguiram a Ele, vão perseguir a nós também. Então, em qualquer momento pode ocorrer uma perseguição a qualquer um de nós, que estejamos preparados. E Jesus, então, como nós estamos lendo aqui em Marcos 10, ele estava indo para Jerusalém, para poder ali se entregar. E quando nós lemos aqui em Marcos 10, versos 46 a 52, diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando
Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. E Jesus lhe disse: Vai, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Esse relato é conhecido, da maioria de nós cristãos. O cego Bartimeu gritando: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E as pessoas que estavam indo com Jesus, saindo de Jericó, especialmente os discípulos, pediram para que aquele cego se calasse. Vejam que os discípulos sempre estavam tentando impedir alguém de receber uma bênção, como foi o caso das mães que levaram as crianças para serem abençoadas, que os discípulos não queriam que elas se aproximassem de Jesus. Mas Jesus disse: deixem vir as minhas crianças. Irmãos, Jesus nunca rejeita ninguém. Jesus está pronto a receber qualquer um de nós, não importa quem somos, aonde estamos, o que estamos fazendo, a vida que temos vivido até aqui, não importa. Jesus ele só quer que nós clamemos por uma bênção, quer que nós clamemos por misericórdia, assim como fez o cego Bartimeu. Ele ouviu aquele barulho, uma multidão que se aproximava, passava por perto onde ele estava sentado, mendigando, e ele procurou saber o que estava acontecendo e disseram: é Jesus que está passando aí com a multidão. E ele pensou: não vou perder essa oportunidade. E começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E, como eu disse, alguns tentaram calar o cego, mas ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ouviu. E Jesus parou. E Jesus pediu para que trouxesse um cego até ele. Aí agora os discípulos mudam de atitude. Aí os discípulos vão ao cego e dizem: olha, anime-se, levante-se, o cego, Jesus está te chamando. Vejam como que eles mudavam rapidamente de pensamento, atitudes, não é? Primeiro queriam afastar e queria que ele se calasse, que não atrapalhasse Jesus. E agora, anime-se, levante-se, venha, Jesus está te chamando. O cego levantou de um salto, deu um pulo. Ele tinha uma única coisa que ele possuía, era aquela capa que servia de proteção para ele nos momentos frios da noite ou do dia, uma chuva. E ele não quis nem saber que iria perder aquela capa. Ele sabia que ali estava o seu momento, a sua oportunidade de cura. E aí, quando o levaram até Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele então responde: Rabi, quero enxergar. Jesus está perguntando hoje para mim e para você, para cada um de nós: o que queres que eu te faça? Temos nós fé para pedirmos e recebermos a bênção que nós estamos pedindo? Às vezes, irmãos, o que acontece é que nós pedimos sem fé. Pedimos que Deus não irá nos ouvir, que Jesus não irá nos ouvir, que a bênção não nos será concedida. É isso que acontece conosco. É por isso que às vezes deixamos de receber as bênçãos, como nós citamos aqui ontem, quando Tiago e João pediram a Jesus que se assentasse uma à direita ou outra à esquerda. Nós lembramos a vocês o que Tiago escreveu: nós pedimos, mas pedimos mal, é por isso que nós não recebemos. Então, irmãos, nós temos que saber que Deus ele está pronto a nos ouvir, e é claro que nem sempre a bênção vai vir no mesmo instante, nem sempre, às vezes pode vir de imediato. O que nós precisamos é colocar a nossa fé em ação. Não importa se clamamos uma vez, duas ou mais vezes, se já tem um mês, um ano, 15 anos que você está orando por um problema. Não importa, continue confiando em Deus. Deus ele sabe, ele tem o tempo dele, o momento dele. É que nós temos uma vida aqui tão curta, não é? 70, 80 anos, um pouco mais às vezes. Outros morrem tão jovem, tão cedo. E aí nós queremos que Jesus faça logo, faça rápido, porque o tempo está passando. Mas o que nós precisamos, irmãos, é clamar pela nossa salvação.
clamar por uma mudança de vida. Nós não iremos entrar no céu se nós continuarmos vivendo uma vida de fachada, uma vida espiritual de fachada. Dizemos que somos cristãos, né? Somos membros da igreja, mas não vivemos aquilo que nós cremos. Então nós precisamos clamar por salvação, por libertação do pecado, libertação daquilo que está nos prendendo a este mundo e vivermos uma vida com Jesus. E se nós fizermos isso, mesmo em meio ao sofrimento, nós vamos sentir paz, sentir alegria. Por quê? Porque nós estamos caminhando com Jesus. A pessoa que tem as suas lutas, os seus problemas, enfermidades, não importa qual seja o problema que a pessoa está atravessando, se ela tem comunhão com Deus, ela segue feliz e em paz. Ela sabe que Deus está no controle. Vocês se lembram da história de Jó? Vocês se lembram de Abraão, quando Deus pediu o seu filho Isaque, e tantos outros, José, quando foi levado escravo para o Egito? Ele permaneceu fiel a Deus. Todos esses, Jó, Abraão e outros mais, permaneceram fiéis a Deus. Eles não vacilaram. Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas eles confiavam em Deus. Então nós também não entendemos o que está acontecendo conosco, o porquê, mas confiamos em Deus, irmãos. Estamos nos últimos dias da história deste mundo e não é hora de nós dizermos que Deus não está nos ouvindo, que nós fomos esquecidos e que Deus não vai nos abençoar, não vai fazer o que nós estamos pedindo. O que Deus está nos concedendo, irmãos, é o perdão dos pecados e a salvação. É o reino que Jesus veio estabelecer, o reino eterno, um reino espiritual, não é um reino material, não é um reino físico, não é um reino que passa, é o reino eterno. Confiemos em Jesus, clamemos como este cego Bartimeu: Senhor, que eu volte, que eu possa enxergar, eu quero enxergar. E Jesus vai conceder a vitória. Nós sabemos que quando nós começamos aqui no capítulo 9 e 10 falar a respeito dos ensinamentos de Jesus, no finalzinho do capítulo 8, Jesus curou um cego também. E agora, no finalzinho dessa sessão de Jesus ensinando os discípulos, final do capítulo 10, Jesus cura outro cego. O que atrapalha a gente é a nossa cegueira espiritual. Isso é que nos atrapalha. É por isso que nós, às vezes, nos sentimos fracos e derrotados espiritualmente. Mas que Jesus abra os nossos olhos e que nós possamos fazer como este cego Bartimeu. Voltou, passou a enxergar e agora seguia Jesus pelo caminho. Irmãos, receba a bênção em nome de Jesus. O que você precisa, que Deus te conceda. Seja confiante em Deus, não vacile, persevere e passe a seguir a Jesus, assim como fez o cego Bartimeu. Nós estamos caminhando para nos encontrar com Jesus e nós iremos vê-lo muito em breve. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a recebermos a bênção que estamos precisando. E queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos humildes, dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.